No último dia 5 de fevereiro, um político com seu grupo de criminosos invadiram uma igreja católica em Curitiba. Digo criminosos porque a lei que os define assim. O artigo 208 vai dizer: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Não só isso, a própria Constituição Federal diz que é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios embaraçar culto. Embaraçar no sentido de atrapalhar, causar confusão. E antes de ir diretamente ao vídeo, gostaria de pedir desculpas pela demora. Por conta de alguns problemas pessoais, eu não consegui gravar antes. Perdoe-me. Mas vamos lá. Toda vez que um pastor ou qualquer outro religioso decide falar a respeito de política, uma das coisas que constantemente nós ouvimos é a seguinte: política e religião não se deve discutir. Isso é uma mentira. Nós devemos falar de política, uma porque a Bíblia fala sobre política, e outra, devemos falar hoje de política para não sermos proibidos de falar do nosso Senhor Jesus Cristo amanhã. Então, falemos e falemos muito, defendendo a nossa fé. E todavia eu quero apresentar para vocês quem era este homem que liderou a invasão à igreja em Curitiba. Seu nome, Renato Freitas. Renato Freitas é vereador do partido... Um prêmio para quem adivinhar. Partido dos Trabalhadores, isso mesmo, para surpresa de 0 pessoas. Esses criminosos estavam ajudando Renato Freitas. Eram essas pessoas que estavam ali naquela igreja. E não obstante, Renato Freitas já tem uma ficha criminal extensa, o que seria basicamente ali um pleonasmo, uma redundância, tipo subir para cima, descer para baixo, em se tratando do partido ao qual ele é filiado. Mas volta para cá. Este mesmo vereador já teve pedido de cassação de seu mandato porque ele não queria que igrejas ajudassem dependentes químicos e alcoólicos e, infelizmente, esse pedido de cassação foi arquivado. Mas não só isso, ele já foi pego pichando fachada de supermercado, já foi detido em abordagem por perturbação de sossego. A Guarda Municipal do Paraná o autuou juntamente com um grupo de pessoas, criminosos também. Sabe por quê? Eles estavam envolvidos num racha de veículos e consumos de entorpecentes. Mas não para por aí. Rebelde que só, ele afrontou a Guarda Municipal e como presente ganhou alguns bons tiros de bala de borracha. E para encerrar, até mesmo para não estender muito a ficha criminal desse vereador e para o vídeo não ficar falando apenas dele, certa vez Renato de Freitas pediu votos distribuiu votos oferecendo embalagem para guardar farinha de trigo da Dona Benta. É por esses e outros muitos motivos que eu sempre digo, um cristão esquerdista, socialista, comunista não existe. Essa ideologia é totalmente contrária à nossa fé e vai muito além disso, não apenas é contrária, essa ideologia quer acabar com a nossa fé. Como pode então um cristão ser de esquerda? E como eu sempre falo aqui, um cristão de esquerda, ou ele está demonstrando um completo desconhecimento do socialismo, ou ele está demonstrando um completo desconhecimento do cristianismo, ou de ambos. Não há nenhuma opção a não ser essas daqui. Eu sei que você pode dizer assim, pastor, mas calma aí, Jesus nos manda distribuir os nossos bens. Isso não é socializar? Não, de forma alguma. Jesus, ele nos manda de forma voluntária. Guarde isso. Jesus nos manda de forma voluntária repartir os nossos bens. O socialismo, todavia, toma o bem do próximo de forma compulsória, o que é totalmente diferente da primeira parte. Muito diferente. Além do mais, veja se tem lógica. Como nós cristãos não falaremos contra o socialismo? Primeiro, o socialismo é a favor do aborto. A nossa Bíblia é clara em dizer, não matarás. O socialismo ele é a favor da reforma agrária, o que é nada mais nada menos que um eufemismo para roubo. Reforma agrária é roubo. E no Decálogo tem um mandamento dizendo de forma explícita, não roubarás. Como nós seremos socialistas, esquerdistas, sabendo que eles são a favor da união entre pessoas do mesmo sexo que a Bíblia repudia de forma veemente? Não tem como juntar essas duas coisas, é impossível. Liberdade de crença e religião é um pilar e nós não devemos ficar calados diante desses atentados em que as igrejas vêm sofrendo. Hoje foi uma igreja católica, amanhã um templo espírita, depois de amanhã templos evangélicos e por fim a sua casa, sim, por fim a sua propriedade privada, pois este era o sonho de Karl Marx, a abolição da propriedade privada. Veja bem, eu como calvinista, eu tenho minhas divergências com os irmãos arminianos.
Eu, como protestante, tenho minhas muitas divergências com os católicos, mas este é um momento em que nós devemos unir forças para combater um inimigo em comum. A esquerda que tenta o tempo todo ser mais forte no Brasil. Para que nós não venhamos virar uma Cuba, uma Venezuela, uma ditadura, temos que nos unir, temos que trabalhar juntos. Depois que nós resolvermos esse problema, daí sim nós voltamos a quebrar o pau entre nós mesmos, mas do contrário, é preciso união. Por isso eu peço encarecidamente a você que crê em Deus, independente da sua forma, não se cale diante desses atentados, diante dessas atrocidades. Vá para a sua rede social, fale contra, compartilhe as mensagens, compartilhe este vídeo aqui. Nós não podemos deixar que esse país vire uma ditadura, que a esquerda volte ao poder novamente, porque hoje é a nossa liberdade de religião e fé que está sendo cerceada. Amanhã é a sua casa e o direito de você fazer o que quer com a sua própria vida. Fazendo uma pequena modificação no texto de Martin Niemöller, teríamos mais ou menos o seguinte: um dia vieram e levaram meu vizinho judeu. Como eu não sou judeu, não me importei. No dia seguinte vieram e levaram meu vizinho protestante. Como eu não sou protestante, não me importei. No terceiro dia vieram e levaram meu vizinho católico. Como eu não sou católico, não me importei. No quarto dia vieram e me levaram. E já não havia mais ninguém para reclamar. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você deixe o seu like e principalmente comenta o que você achou desse episódio e não esquece de compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais, tá bom? Deus te abençoe.